Essa missa de sétimo dia ela foi marcada por várias homenagens a essas duas crianças, né? O Miguel, de 12 anos, e o Benício, de 8 anos. Vamos lembrar que eles foram mortos, né, pelo próprio pai, o Thales Machado, na madrugada do último dia 11, lá em Itumbiara, de uma forma brutal, né? Porque as crianças foram atingidas a tiros primeiro, né, por uma pistola, e depois o pai cometeu o autoextermínio, cometeu o suicídio. E essa missa, ela reuniu familiares, amigos, autoridades lá da cidade, inclusive, claro, o prefeito de Itumbiara, o Johnny Araújo, que é o avô dessas crianças, né, que com certeza está muito consternado também até hoje por conta dessa tragédia que se abateu na família dele na madrugada do último dia 11, lá em Itumbiara. Vamos lembrar que a Sara Araújo é filha do prefeito, ou seja, ele é avô dessas crianças. E após essa missa lá em Itumbiara, aconteceu uma caminhada também pelas ruas da cidade em homenagem a essa mãe, né, que sofreu muito, que está sofrendo muito por conta da perda dos dois filhos e dessa tragédia que se abateu sobre a família dela. O Thales Machado, ele atirou contra os filhos e depois se matou. A Polícia Civil investiga, né, essa situação e o caso é tido como duplo homicídio seguido de autoextermínio. Ele, inclusive, publicou nas redes sociais, antes de praticar esses crimes contra os filhos e contra ele também, dizendo que iria cometer o que acabou fazendo em função de uma suposta traição praticada pela Sara Araújo, que é a ex-mulher dele. E, em seguida, comprou também combustível, jogou em todo o apartamento antes de fazer o que fez. Não colocou fogo no imóvel, mas infelizmente as crianças acabaram morrendo. Uma morreu na hora, a outra ficou internada e infelizmente morreu depois no hospital. E por conta dessa situação, dessa suposta traição, é que ele acabou fazendo tudo isso que comoveu a cidade, o estado de Goiás e todo o Brasil. E agora essas homenagens continuam, né, para que essa família consiga se restabelecer desse trauma todo que, infelizmente, ainda abala principalmente os parentes e os amigos mais próximos. Sara, sua dor é nossa dor. Sinta por todas nós, mães de Itumbiara. Foi impactante, impressionante, essa frieza, essa covardia dele tentar atacá-la, matando os filhos deles. Causou uma indignação tremenda em todos nós e agora nos cabe pedir a Deus para que console, né, esses familiares, que dê um pouco de conforto. Infelizmente, algumas pessoas ainda culparam essa mãe que perdeu esses dois filhos de forma tão brutal pelo que aconteceu, né? Sendo que o Thales, ele tomou essa iniciativa, foi talvez pela fraqueza emocional dele, né, de fazer isso e principalmente contra os filhos, né? Porque já seria um absurdo se ele cometesse só contra ele. Imagina contra esses dois filhos que a gente percebe aí pelas imagens, pelos vídeos, parece que ele tinha um carinho muito grande por essas crianças, mas mesmo assim, com esse sentimento de pai, com esse amor de pai, ele acabou cometendo esse ato insano, né, e extremo de tirar a vida dos filhos e também a dele em seguida. Esses que julgam essa mulher que está sendo tão penalizada e sofrendo tanto nesse momento, não merecem nossas palavras, porque são inteiramente desprezíveis.